Então, se você não sabia, ou se você acha que por muito tempo você carregou esses princípios dizendo que você não tem dons, você precisa entender que você tem um dom. Talvez você não descobriu, ou talvez você não use o dom que você tem, mas você tem um dom. E o interessante é que na outra semana eu deixei claro para a gente, é que se você não usar o dom, o prejuízo é seu e da igreja. Porque a Bíblia fala que os dons são para edificação do corpo e para edificação pessoal. Agora, se você usar o dom, o benefício é seu, da igreja e do mundo. Porque uma igreja que caminha mediante aos dons que recebeu de Deus é muito mais estratégica para que Deus possa usar. Um outro terceiro ponto é que nós precisamos buscar os dons. Paulo fala sobre isso, diz: busquem incessantemente os dons. No capítulo 1 que nós lemos, do 14, versículo 1, ele fala sobre isso, sobre a necessidade de buscarmos os dons. E outro ponto, nós só fluiremos os dons se nós tivermos intimidade. E você precisa entender isso, intimidade é construída. E Deus, sempre na palavra de Deus, quando Ele cita sobre intimidade, Ele fala sobre um desejo dEle de se encontrar conosco. E Ele fala também de um desprezo nosso em nos encontrarmos com Deus. Porque nós fomos criados para encontrarmos com Deus. Então entenda que Deus, mediante a graça de Jesus, Ele derrama sobre nós da sua vida, da sua graça. Nós precisamos entender isso. Nós não fluiremos se nós não buscarmos intimidade. Como nós buscamos intimidade? Aí eu peço para você lembrar dos exemplos na sua própria vida. Como você busca intimidade com um amigo? Como você busca intimidade com o seu marido? Como você busca intimidade com o seu filho? Um dos primeiros princípios e indiscutivelmente essenciais é que você precisa gastar tempo. Intimidade não nasce de uma hora para outra. Fluir nos dons não nasce de uma hora para outra. Pastor, você está dizendo que eu não posso ter uma experiência com o dom? Pode, com certeza. A Bíblia descreve pessoas que mesmo sendo sem gerar intimidade, tiveram alguma experiência com os dons. Mas você nunca vai fluir nos dons da maneira que Deus deseja que você flua, se você não tiver intimidade com o Senhor. E ao olharmos para isso, nós precisamos entender esse princípio e deixar isso claro no nosso coração. Deus fala. Aquele que toque ali, não sei nem como chama isso, mas megafone. Deixa claro esse princípio para nós, é que Deus fala. 1 Coríntios 12, 1 diz que quando nós éramos guiados pelos ídolos humanos, nós vivíamos mediante aos seus guias, mas agora nós somos guiados por Deus. E você precisa entender, é desejo de Deus falar conosco. É desejo de Deus se revelar a nós. É desejo de Deus ministrar a nós da sua vida e da sua graça. O grande problema é que muitas vezes nós não crescemos e não desenvolvemos naquilo que Deus quer gerar em nós. E aí nós entramos então no tema específico, que é o tema que eu quero trabalhar nessa noite, que é os dons de revelação. Se você olhar na sua folhinha aí, os dons vão estar divididos em 3 subgrupos, ou agrupamentos, ou divisões, mas essa divisão não está na Bíblia, mas é uma divisão que eu fiz de forma prática, para que nós consigamos entender que são dons que se manifestam de formas similares na palavra de Deus. E eu quero, de forma muito clara, muito prática, tentar te fazer entender isso. E os dons de revelação nada mais são dons que normalmente se revelam ou por um testemunho interior. Então já contei a história aqui de diversas vezes, um amigo que eu tinha pessoal, o Michael, e por diversas vezes o Espírito Santo de Deus falou no meu interior que eu precisava falar de Jesus para ele. E esse testemunho interior crescia em nós, crescia em mim, mas eu não dei ouvido a Deus. E aí eu tive que ouvir do próprio Deus que eu perdi uma oportunidade rica, porque o Michael faleceu quando eu tinha 18 anos de idade. Eu já contei a história disso. Amém? Dons se manifestam por meio de visões. E por algumas vezes, dons de revelação pode se manifestar por meio de visões. E por algumas vezes Deus já me usou por meio de visão, por meio de sonhos, para
trazer à existência algum princípio ou algo que ele tinha e desejava para nós. Então, os dons de revelação são dons essenciais para a nossa vida. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que é impossível movermos nesses dons sem ouvirmos a Deus. E nós precisamos entender que Deus fala. E é desejo de Deus falar. E o grande problema é que muitas vezes nós não temos tempo ou não queremos investir tempo para ouvir. Eu gosto muito de um autor, John Piper, que ele diz algo muito interessante. Ele fala assim, olha, não é problema algum o cristão gostar de ter prazer. O grande problema é que a maioria dos cristãos se contentam com muito pouco. Você tem Deus, o Criador do próprio prazer, da alegria, da satisfação, do deleite. Nós buscamos em coisas finitas, tão pequenas, que não têm o poder de satisfazer a nossa vida. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que Deus fala. E ao entendermos que Deus fala, nós precisamos nos perguntar se nós temos ouvido a Deus. Você tem ouvido ao Senhor? Se é desejo de Deus falar, se é promessa de Deus falar, se a Bíblia descreve que Deus fala, a pergunta que precisa ficar para nós é: você tem ouvido a Deus? Você tem investido tempo para ouvir a Deus? E uma segunda pergunta é: como você tem se disposto a ouvir a Deus? Contei no discipulado uma história de um livro de um autor famoso, Smith Wigglesworth. O nome dele é estranho, difícil, mas eu contei a história dele. Ele conta a história de uma mulher. E essa mulher, ela queria muito ouvir a voz de Deus. E ela clamava, ela era cristã, e ela clamava, porque ela queria ouvir a voz do Senhor. E ela falava: Deus, eu quero te ouvir de forma audível. E Deus falava por diversas outras formas, falava em diversos ambientes, mas ela queria ouvir de forma audível a voz de Deus. Até que um dia o diabo, aproveitando dessa oportunidade, começou a falar com ela. E a primeiro momento ela achou que estava ouvindo Deus. Depois ela foi entendendo que não era Deus, mas ela gostava daquelas vozes. E aí ela foi confundida como esquizofrênica, foi ficando literalmente com uma doença psicossomática e teve que ser internada pelo seu marido, porque ela ouvia vozes constantemente e isso a perturbava. Começou a perturbar o seu coração. Ela não já conseguia mais ficar em si. O seu marido, todo perturbado com a situação, acabou internando-a. Um dia ficou sabendo que Smith Wigglesworth ia passar por aquela região, ia num culto. E ele tirou a esposa do lugar onde ela estava internada, levou ela para o culto. O pastor olhou para ela e foi colocar a mão sobre ela. Deus falou no ouvido dele e disse: olha, não ora. E aí ele parou, né? Porque ele era alguém que, se você olhar a história dele, alguém que Deus movia muito com cura, com libertação, alguém muito sério nessas áreas. E Deus olhou para ele e falou: não ora. E ele parou, e aí ele perguntou: ela não precisa de cura, ela precisa de libertação. Pergunta para ela se ela quer ser liberta. E naquele momento ele já, de bate pronto, ele perguntou para aquela mulher, ele disse: você quer ser liberta? A mulher voltou a si de forma extraordinária, não estava mais voz, voltou a si, olhou para o pastor e falou: eu sei do que você está falando, mas eu gosto das minhas vozes, eu não quero ser liberta. E ele não orou para aquela mulher voltou para o hospital e viveu uma vida desgraçada, fora da graça de Deus, porque ela queria ouvir Deus de uma forma que Deus não queria falar com ela. E a pergunta é que Deus fala a nós, mas você tem ouvido? Você tem permitido gerar intimidade com Deus para aprender como Ele fala com você? E os dons de revelação normalmente eles se manifestam ou por testemunho interior ou por meio de visões. E aí você pode tentar elencar diversos princípios que o
o dom de revelação acaba se movendo. Seja ele por sonho, seja ele de forma audível, seja ele por meio de uma dor. Eu lembrei de uma história, quando eu estava fazendo essa pregação de minha irmã lá em Bernardo. Eu não tenho o dom de cura, não é um dom que eu tenho, mas como todos cristãos, nós podemos mover uma hora ou outra em algum tipo de dom que nós não temos. E eu lembro que uma vez específica, a gente estava orando na minha igreja local, e uma irmã, a dona Clarita, ela pediu oração no final do culto, apelo, e antes dela pedir oração, eu estava pregando, eu comecei a sentir uma dor muito forte no lado do meu corpo, e aí eu não entendi muito bem do que era aquela dor, não tinha nada de mal, estava super tranquilo, tinha comido bem, tinha passado um dia tranquilo, e aquela dor começou a incomodar. Aquela mulher veio à frente, na hora que eu orei, fui colocar a mão dela, o Espírito Santo de uma forma muito simples, ele falou: olha, ora por essa dor que você está. E eu comecei a orar então, falei: Deus, sobre essa dor que está dando um lado tal, um lugar tal, um jeito tal, tal. Naquele momento que eu orei, declarei cura sobre a vida dela, saiu a minha dor e a dela. Porque por alguns momentos nós podemos sentir, por meio dos dons de revelação, a dor da pessoa, e Deus nos revelar que tem alguém do nosso lado que está sofrendo de alguma questão que nós precisamos orar. E quando Deus revela, é com o objetivo de nós estendermos a mão, orarmos, declararmos cura do Senhor, por meio da palavra de Deus, por meio de visões, ou por meio de uma palavra específica. Às vezes você está fazendo alguma coisa e de repente surge uma palavra específica na sua cabeça, e você fala: mas como isso, Deus? O que é essa palavra? E aí Deus, às vezes, por meio disso, te liga em alguma situação de alguém, ou em alguma coisa que alguém está vivendo naquele momento, por meio de uma sensação. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de experimentar que quando você está passando por alguma coisa, alguém está passando por uma coisa, você sente uma sensação diferente, e você consegue se conectar com ela, ou por meio de sentimentos. Esses sentimentos na área da paternidade, por eu ter sofrido muito nessa área, e por ter sido curado por Deus nisso, normalmente quando eu oro por alguém que tem alguma questão nessa área de paternidade, eu sinto muito claro a dor que eu sentia quando eu era adolescente. E aí eu começo a orar, as primeiras frases que eu já começo a falar sobre isso. Eu lembro do treinamento do ano passado, eu orava para um menino, eu nunca tinha visto ele na minha vida, e ele era um dos mais travados do treinamento. E aí eu comecei a orar por ele, logo eu entendi que ele tinha uma questão na área da paternidade, e eu comecei a liberar ele. Então eu comecei a falar: olha, Deus não é o seu pai que fez aquilo de forma muito específica. Deus foi direcionando algumas coisas, e aquele menino caiu de joelho e começou a chorar por aquilo, porque era exatamente aquele momento que ele precisava ser destravado por Deus, na área da paternidade. Então eu consegui sentir o que ele estava passando por aquele momento. E aí nós olharemos de forma muito clara e específica os 3 dons que eu descrevi aí nesses agrupamentos, como sendo os dons de revelação. Então Deus deseja falar conosco, Ele deseja também que nós possamos desfrutar daquilo que Ele tem para nós, por meio de seus dons. O primeiro dom é o dom de discernimento de espíritos. E o dom de discernimento de espíritos é um dom que nos ajuda, ou que nos faz discernir a fonte pelo qual a pessoa está falando, ou a fonte pelo qual a pessoa está sofrendo. Exemplo: se alguém se levantar aqui nessa noite, começar ou a falar em línguas, ou começar a dançar, rodopiar, e começar a celebrar de alguma forma, como sabemos de forma clara se é um direcionamento de Deus, se é influência do Espírito Santo, se a fonte é o Espírito Santo, se a fonte é o diabo, ou se a influência é a nossa carne, as nossas emoções? Alguém? Como que você sabe? Hã? Também não. Que pode ser, que eu já tive experiência de pessoas que dançaram e de uma forma muito clara todo mundo ficou emocionado, mas quando a gente viu e foi orar, era do diabo. E o texto da palavra de Deus dá essa clareza para nós. Ele fala: olha, discernimento de espíritos nos faz enxergar a fonte.
Porque sem discernimento de espíritos nós não enxergaremos a fonte. Porque quando olhamos para uma pessoa, e você não sei se já teve experiência de ver alguém endemoniado, girando, pulando, eu já tive essa experiência. Se você olhar para algumas pessoas, já tive a experiência também de pessoas que estiveram movendo no espírito, pulando, girando, e é muito parecido. Você só consegue perceber se você ou tiver discernimento, ou se você de forma intencional for orar. E aí talvez quando você for orar e for do Espírito Santo, você tem que deixar. Mas quando nós olhamos para isso, nós vemos que o discernimento de espírito é o princípio, é o dom que nos faz discernir a fonte. De forma muito clara, de uma palavra, se ela é de Deus, se ela é da carne ou se ela é do Espírito. Também ela nos faz discernir de forma muito clara a fonte de alguma doença. Tem pessoas, e nós já tem diversas histórias sobre isso, que quando orávamos por elas, nós precisávamos antes orar para que Deus nos desse discernimento, porque algumas pessoas, a doença que ela tem é uma doença física, e aí nós oramos por cura do Senhor. Mas existem pessoas, assim como Jesus encontrou com aquele corcunda, aquele homem que estava encavalado, e a doença dele não era física, ele não tinha um problema na coluna, mas era um espírito demoníaco que estava sobre ele. E aí nós precisamos declarar, assim como Jesus declara, por libertação e não por cura. E tem pessoas que nós conhecemos que existem ou que estão travadas. Eu lembro de uma história de uma menina de uma certa vez, que um pastor amigo meu foi orar por ela, e a menina ela tinha um problema no olho, que ela não enxergava direito por um dos olhos. E o pastor foi orar por aquela menina, e ao orar por ela, Deus olhou para ele e falou: olha, não ora por cura, nem por libertação, mas ora para que ela possa perdoar o seu pai. E naquele momento, ela orou por aquilo, para que ela liberasse seu pai, e ela voltou a enxergar. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que o dom de discernimento de espírito serve para que nós sejamos eficazes ao discernir a fonte de que está sendo gerada. Talvez nós temos manifestações que a fonte não é o Espírito Santo. Nós precisamos entender isso. Talvez nós ouvimos algumas coisas de algum irmão, de alguma outra pessoa, que a fonte não é o Espírito Santo de Deus. E por isso que o dom de discernimento de espírito é importante. Jesus, quando ele fala lá em Mateus 24, ele diz: olha, cuidado com os falsos profetas, porque eles enganarão, eles estarão vestidos como lobos, eles serão lobos vestidos como ovelha, e muitos irão ser convencidos por ele. Percebe, gente, que falso profeta não é Henri Cristo, aquele cara idiota que se veste igual a Jesus, aquele lá é idiota só. Falso profeta é alguém que é um lobo, mas que se veste com roupa de ovelha, e que o objetivo de vida dele é perverter as ovelhas de Deus. Então, a Bíblia fala que nos últimos dias se levantariam de forma muito crescente falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, com a tentativa de enganar o povo de Deus. E como nós discernimos se isso é de Deus ou não? Por meio de discernimento de espírito. Discernimento de espírito nos dá essa clareza para que nós consigamos discernir o espírito e a fonte pelo qual a coisa está acontecendo. O próximo dom que o texto da palavra de Deus nos diz é sobre o dom da palavra de conhecimento. E o dom da palavra de conhecimento é um fragmento do conhecimento do próprio Deus. Então, e ele serve para nos fazer compreender uma situação. Então Deus revela algo como uma porta de entrada para entendermos alguma situação. Esse é o dom da palavra de conhecimento. Nós precisamos entender que a palavra de conhecimento não tem a ver com informação ou conteúdo. Eu lembro de uma história, até contei isso sexta-feira no discipulado, de uma irmãzinha que foi
chegou no Luciano Subirá, e o Luciano Subirá é um dos mestres extraordinários que nós temos, alguém que desde muito cedo estuda, cresce, desenvolve, né, o ministério profético sobre ele. E aí ele disse que alguém uma vez chegou para ele e falou: pastor, põe a mão em mim e passa esse conhecimento que você tem. Eu sei que você acredita nisso. E aí ele falou: não acredito nisso não. E aí ele olhou para ela e falou: meu irmão, não vou orar, por 2 motivos. Primeiro, conhecimento, conteúdo, informação não é dom. Segundo, se fosse eu não daria. Que eu estou desde os meus 15 anos estudando, crescendo, desenvolvendo. Aí você tem a vergonha, a cara de pau de vir para mim querer um download gratuito agora, de algo que eu passei a minha vida estudando e aprendendo. Então nós vamos entender que palavra de conhecimento não é informação. Deus não vai te dar informação. Então você não pode orar. Eu já fiz essa oração quando eu era mais novo, eu confesso meu pecado. Eu orava quando estava em alguma prova difícil, falava: Deus, o Senhor diz, tua palavra diz que o Senhor é o Deus de todo conhecimento, então passa o conhecimento que está nesse livro para a minha cabeça. Eu já fiz essa oração. Era tola. Não deu certo. Quem estuda, a gente tem que estudar mesmo. Mas você precisa entender que palavra de conhecimento não tem a ver com uma transmissão de informação, mas tem a ver com Deus revelando ou fazendo algo conhecido do passado ou do presente. Isso nós precisamos entender. Se nós olharmos em João 4,16, Jesus que se movia em todos os dons, mas João 4,16 mostra sobre uma palavra de conhecimento de Deus, como uma porta para a pregação do Evangelho. Quando ele encontra com a samaritana, e depois de discorrer o assunto, de conversar com ela, Jesus olha para ela e diz: olha, vai chamar o seu marido. E aquela mulher fala: olha, não tem marido. E aí Jesus fala: diz-te bem. E aí Jesus começa a fluir no dom da palavra de conhecimento, porque você já teve 5 maridos, e esse que você tem no seu presente, nem marido é. Então a palavra de conhecimento tem o objetivo de nos revelar algo que nós precisamos entender no passado ou no presente. Um outro exemplo de Jesus movendo no dom de palavra de conhecimento é Lucas 6, do 6 ao 8, quando Jesus olha para aquele homem que no templo, no sábado, chega com a sua mão ressequida, e aquele homem chega até Jesus. Jesus estava querendo curar aquele homem, e naquele momento o Espírito Santo de Deus, por meio de Jesus, faz com que ele entenda e saiba o que as pessoas estão pensando ao seu redor. É uma outra forma da palavra de conhecimento se manifestar. Eu já tive isso com algumas pessoas, com alguns conhecidos, e com uma pessoa que era desconhecida, e foi muito interessante, porque a gente estava orando de uma coisa muito aleatória, e a gente orava, isso foi numa ilha muito distante, né, assim, pra gente, né, pra mim, e em Cananéia. A gente estava orando, e eu não conhecia ninguém naquele lugar, e de repente nós orando, conversando, e ali tendo um tempo de oração, eu olhei para alguém de uma forma muito clara. Deus revelou exatamente o que aquela pessoa estava pensando naquele momento, e eu falei: olha, não pense dessa forma. Aí a pessoa assustou, que ela estava com um pensamento na cabeça dizendo assim: olha, Deus não me ama, Ele não sabe quem eu sou, e a minha oração não vai passar do teto. Eu olhei para aquela pessoa: olha, não pense dessa forma, Deus te ama, Ele sabe quem você é, e a sua oração chega até Ele. E aí dali nós oramos, e foi um tempo extraordinário de Deus. Por meio da palavra de conhecimento, Deus revela esses ambientes também. Então esse é um exemplo de palavra de conhecimento. Já a palavra de sabedoria tem a ver quando Deus revela algo sobre nós, como uma forma de um conselho prático. Então a palavra de sabedoria também é descrita na palavra do Senhor, por diversos ambientes, mas a palavra de sabedoria tem a ver com o futuro, porque junto da palavra de sabedoria, Deus conecta um conselho prático para isso. Então a palavra de sabedoria, se você olhar na palavra de Deus, é o que José fez com o faraó. José revelou o sonho, o que iria acontecer naquele povo, nos 7 anos de fartura, 7 anos de sequidão, e a partir daquilo,
José dá um conselho para o faraó. Faraó, construa silos para que você possa se estocar no período da bonança, para que no período da seca vocês não sintam falta. Palavra de sabedoria. Da mesma forma, em Atos 9, quando Deus fala vai falar até Ananias por meio de um sonho. Ele chega em Ananias e diz: Ananias, vá até Paulo, vai até Saulo, que está te esperando em tal lugar, porque ele é uma bênção no meu reino. E aí tem todo o diálogo, e aí Deus dá algumas direções para que Ananias fale para Paulo dos passos que ele deveria tomar. Então, uma palavra de sabedoria acontecendo. Também nós vemos Eliseu, no texto de Senaqueribe, quando Eliseu alertava o rei de Israel sobre aonde ele não deveria passar. Então, a palavra de sabedoria é um ambiente onde Deus revela algo e nos traz um conselho sobre algo. Eu tenho muita facilidade nesse dom em relação à palavra de Deus, alguns pontos muito claros. Às vezes Deus me acorda e não me deixa dormir mais, ou às vezes eu sonho com alguma questão, ou eu tenho uma visão clara depois que acordei de alguém, e aí ele me leva para a palavra de Deus de forma muito clara, eu consigo conectar a visão com o sonho. Palavra de sabedoria. E palavra de sabedoria quando Deus revela esse princípio para nós. Então é um conselho, o conselho faz parte da revelação. E quando nós olhamos para isso, Deus está revelando para que seja transformado. Se você estudar na palavra de Deus, tanto Daniel, quanto Jesus, quanto Eliseu, Elias e diversos outros homens de Deus, fluíram muito, tanto nos dons de discernimento de espíritos, quanto nos dons de palavras de conhecimento, tanto na palavra de sabedoria. E há um exemplo clássico de discernimento de espíritos, é quando Pedro ou Paulo, eu nunca lembro desse texto, ele sempre me foge, porque eu sempre confundo os dois nomes, mas quando eles dois, lá naquele ambiente, onde eles estão indo para uma terra, profetizando em um lugar, e alguém, uma vidente daquele lugar, ela começa a gritar: olha, eles são de Deus, eles estão vindo pelo nome do Senhor. E percebe como a palavra de discernimento de espírito é importante, porque aquela mulher estava falando que eles eram de Deus, estava agradando eles, estava fazendo algo que estava proclamando o nome de Jesus para que eles fossem conhecidos. E aí, já estressado, um dos discípulos olha para ela e expulsa o diabo. Por quê? Porque ele teve discernimento de espírito. Às vezes nós temos pessoas ao nosso redor que estão nos impulsionando e falando: olha, não, você é de Deus, você é uma bênção, faz isso mesmo, faz aquilo mesmo. Nós achamos: nossa, essa pessoa é de Deus. Talvez. Às vezes não. Nós precisamos aprender a desenvolver isso, tanto o discernimento de espírito, quanto a palavra de conhecimento, quanto a palavra de sabedoria precisa estar no nosso entendimento claro. A Cléo contava sexta-feira no nosso discipulado algumas experiências dela com a palavra de conhecimento. Porque às vezes você já teve, você não sabe que tem esse dom, você já fluiu nele, você não sabe. Mas por diversas vezes o dom de palavra de conhecimento, ele se revela nas coisas simples. Quando nós temos um alerta de Deus sobre alguma questão que está acontecendo, e aí nós vamos orar, ou nós temos uma sensação do Senhor sobre algo, ou sobre alguma coisa que aconteceu no passado, e a gente ora por aquilo e entende. E aí ela contou o exemplo de Deus, quando o Du era mais jovem, e ele usava aparelho, e ninguém achava, era aparelho móvel que tinha que devolver, ninguém achava esse aparelho. E ela orou a Deus, e Deus mostrou exatamente o lugar onde o aparelho estava. Então Deus fez conhecido algo que estava perdido. Palavra de conhecimento. E muitas vezes nós precisamos aprender a fluir nos dons que estão sobre nós. E nós precisamos crescer nisso, porque Paulo começa dizendo isso. Ele fala: meus irmãos, tem a possibilidade de você ser um ignorante em relação aos dons. Tem a possibilidade de, mesmo você sendo crente, porque Paulo está falando para crente, mesmo você conhecendo a Deus, você ser ignorante em relação aos dons, e por isso você não flui da maneira correta. Eu quero te dar 3
dicas práticas para que você possa entender isso. E para que você possa gerar esse mesmo anseio no seu coração, para fluir nesses dons. Primeiro, tenha fé. Deus deseja falar por meio das nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso. Uma vez eu ouvi uma frase do Ângelo Basso, eu até coloquei aí, que alguém dizia para ele, perguntava, pastor, como se soletra fé? E aí ele soletrou para a pessoa e ele disse, R-I-S-C-O. Risco. Fé é um princípio onde nós esperamos por coisas que nós não sabemos. Hebreus 11:1. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se viu. Então ter fé é aprender a correr riscos. Não acho que você não vai errar, eu já errei muito. Eu já me movi, eu já contei a história de quando Deus deu uma palavra de sabedoria na minha vida em relação ao meu irmão. E Ele me fez escrever algo, que meu irmão ia morrer se não, algumas coisas não fossem mudar, não fossem transicionadas na vida dele, da sua esposa. E eu, com muito medo, eu me fechei para aquilo. Eu era um adolescente, 15 anos de idade, estava aprendendo a me mover no dom, eu me fechei por medo. Porque o meu irmão era minha referência, eu ainda tinha crise com os meus pais naquele momento. E quando eu olhei para aquilo, eu tive medo de correr riscos. E aí depois de 3 meses, Deus trouxe uma missionária lá, não sei na onde, no meio do projeto missionário, e falou as mesmas palavras que eu tinha escrito. Então Deus foi bom, Deus corrigiu as coisas e meu irmão não morreu. Graças a Deus por isso, sofreu um acidente, quase morreu. Mas o acidente também destravou algumas coisas na vida dele. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender, ter fé é correr risco. Eu já contei o exemplo de Deus, quando Ele me falou muito forte, no meu 3º ano, Ele diz, olha Vinícius, se eu te mandar sentar, você senta ou procura uma cadeira. Naquele momento, eu abri para os irmãos que eu procuraria uma cadeira, porque eu não tinha confiança que eu poderia me jogar. Que Deus ia me segurar, e se eu caísse também estava tudo bem, porque Deus estava ali, Deus que tinha mandado. Mas nós precisamos aprender a ter fé, nós precisamos aprender a confiar em Deus. O segundo ponto, nós precisamos aprender a ser humilde, e esse é um ponto de que, por muitas vezes os dons não fluem na nossa vida, porque nós, por conta dos dons, muitas pessoas se envaideceram. E muitas vezes as pessoas ainda continuam se envaidecendo e não entendem a simplicidade e a forma como Deus, de forma muito simples, clara, deseja mover em nós. Então Deus não nos dá uma ferramenta complicada. Deus não quer que nós sejamos programadores, que tem um monte de código, um monte de coiseiro, um monte de coisa para fazer, que se errar um pontinho, se acaba com todo o seu projeto. Mas Deus, Ele quer que nós usemos as ferramentas que Ele deu na nossa mão e Ele nos guia para fluirmos nisso. Então nós precisamos aprender a ser humilde para nos entregarmos à simplicidade. Que às vezes, como aquela mulher, nós queremos ouvir uma voz audível de Deus. Gente, não tem nenhum problema, eu também já quis muito ouvir uma voz audível de Deus, ouvi umas 2 vezes na minha vida só, mas aquilo me marcou tanto. Mas a maioria das vezes a voz não foi audível, mas eu tinha certeza por meio do testemunho interior que era de Deus. Nós precisamos aprender que Deus é simples, Ele deseja falar conosco. E Ele é simples, tão singelo, e é tão simples essas coisas que Deus, desejou habitar em nós. Então Ele que habita em nós, Ele nos dá essa oportunidade. E como último ponto, nós precisamos aprender que nós precisamos depender de Deus, não depende de nós. Mover nos dons, fluir nos dons, não é obra das nossas mãos. Também nós precisamos forçar algo de Deus. Não precisamos ficar gritando, orando, não é por muito falar, não é por muito gritar, não é por muito que fazemos, mas é por entendermos que Deus que está no controle. Mais um conto desse de Smith Wigglesworth, ele conta que uma certa vez
Ele foi expulsar o demônio de uma mulher. E ele orou para que Deus expulsasse, libertasse aquela mulher, e o demônio não saiu. Ele ficou encafifado, mas tinha um monte de outras pessoas para ele orar, e ele continuou orando pelas outras pessoas. De repente, aquele demônio levantou aquela mulher e começou a se gabar com o Smith. Ele falou: você tentou me expulsar, eu não saí e tudo mais, estou aqui e tudo mais. E Smith Wigglesworth olhou para aquela mulher, disse assim: eu já orei. Virou as costas, foi embora. Na hora que ele disse eu já orei, virou as costas, o demônio saiu, só estribuchando, e foi embora daquela mulher. E aquela mulher foi liberta. Nós precisamos entender que não é pelo nosso muito falar, não é pelo nosso muito orar de forma alta ou baixa, mas é por entendermos que não depende de nós, depende de um relacionamento que nós temos com Deus. Obrigado, Fer. Então tudo isso depende de um relacionamento claro que temos com Deus. Se você não quer ter e desenvolver um relacionamento com Deus, você irá se frustrar. Porque o próprio Deus nos diz que Ele nos dá dons como ferramenta para nós cresçamos os nossos irmãos, aperfeiçoemos uns aos outros e cumpramos o seu propósito na terra. Se você não quiser se mover nesses dons, você se frustrará. Você será um cristão que não aprendeu a viver como cristão. Que os cristãos verdadeiros aprenderam e se esforçaram para que chegasse até nós essa palavra. Para que chegasse até nós o entendimento, o conhecimento de que nós podemos fluir nos dons. Está disponível para mim e para você. Mas nós precisamos desejar viver isso. Por isso eu quero que você feche seus olhos, meus irmãos. E às vezes você tem alguma barreira, alguma inquietação nessa área que você sente que te trava. Você sente que trava a sua vida, que trava o seu coração. Nesse momento eu quero orar, clamando para que Deus nos faça usar os dons que Ele derramou sobre nós. Nós ainda continuaremos a falar sobre os outros dons durante esse mês, mas eu quero que você, nesses 3 primeiros, talvez Deus deseja usar você nesses 3 e você não tem usado deles por medo, por timidez, por apatia, ou por alguma crise, alguma barreira que está gerada no seu coração. Por isso eu quero clamar ao Senhor nessa noite. Pai, nós queremos verdadeiramente clamar a Ti, Deus. Porque nós sabemos que como sua igreja, nós não temos a possibilidade, nós não temos condição alguma de cumprirmos o Teu propósito, a não ser por meio das ferramentas que o Senhor nos entregou, e usá-las de acordo com o direcionamento do Espírito Santo de Deus, Pai. Pai, por isso nós queremos clamar, Senhor, liberta todas as barreiras, liberta-nos de todas as nossas prisões, de todas as nossas angústias, que o Teu Espírito Santo possa passear e inundar as nossas vidas de tamanha graça, tamanha alegria, tamanha vida do Senhor, Pai. Que nós possamos em todo tempo desfrutar desse momento maravilhoso que o Senhor tem para nós. Por isso eu quero clamar, Deus, toca nos nossos ouvidos, toca no nosso coração, toca no nosso interior, toca na nossa mente, e que o Espírito Santo de Deus, de dentro para fora, possa nos fazer mover para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Pai, por isso nós queremos clamar, destrava as nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar, para que possamos também aprender, se for um desses 3, se for algum dos outros dons que temos, como ferramenta para a edificação do corpo de Cristo, e para a expansão do Teu reino nessa cidade, nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Usa-nos para movermos os dons do Teu Espírito, e que em nome de Jesus, a ferramenta que o Senhor nos deu, nós possamos usá-la para a glória e honra do Senhor, Pai. Por isso nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, toca em nós com a Tua presença. Em todo o tempo nós oramos e Te agradecemos, Senhor.
Amém, Jesus. E amém. Aleluia. Amém, queridos. Na sexta-feira, quarta-feira normal, nosso culto. E sexta-feira teremos a nossa vigília a partir das 9 horas da noite. Então nós estaremos aqui com um tempo maravilhoso, tempo preparado por Deus, com alguns irmãos lá de São Paulo, que são líderes de oração em suas igrejas, na sua região. Teremos um tempo para buscar a Deus. Então vigília, o que eu já falei, é um tempo de buscar a Deus. Então não é um tempo para lermos a Bíblia, a gente lê em casa, lemos o nosso tempo devocional. Mas vigília, o foco da vigília é nós orarmos, nos rendermos e buscarmos ao Senhor. Então venha disponível para isso. A porta vai ficar aberta para que, se você quiser entrar, ir embora a hora que quiser, fique em paz. Mas o tempo que nós precisamos separar é o tempo que eu louvo muito a Deus pela vida da minha mãe, que ela constantemente fazia isso, né? Ela preferia me deixar dormindo na vigília do que ela faltar à vigília. Então, eu brinco que quando eu era criança eu tinha mais tempo dormindo no banco da igreja do que na cama de casa. Porque igreja pequena, todo momento tinha vigília, tinha oração, não sei aonde, no monte, né? E eu tava lá, ele levava uma cobertinha, me colocava no banco, e eu com 5, 6 anos de idade estava dormindo lá em paz, em segurança. E era o melhor lugar para dormir. Acordava feliz da vida, tinha dormido meus sonhos mais profundos, maravilhosos. Então você pode também estar aqui, separa esse tempo para ter um tempo maravilhoso de Deus, e um tempo que você se programe para isso. Vai ser assim um momento extraordinário de Deus sobre nós. No domingo, nosso culto. Eu gostaria de te convocar a orar pelos nossos irmãos que estão doentes. Eu vi que o seu Isaías não está andando muito bem. O que aconteceu, seu Isaías? O que houve? Ciático? Então, orar pelo ciático do seu Isaías. Nós temos a nossa irmã Heroína que está se recuperando. Em nome de Jesus, a Beth já disse que essa semana ela fez todas as fisioterapias. Já está começando a fazer algumas caminhadas com a muleta. E para a honra e glória do Senhor, não tem dor nenhuma. Então Deus tirou a dor que ela tinha. Então agora ela é só continuar a recuperação. Oramos também pela vida da Maxiele, da Laura, que graças a Deus nasceu com saúde bem. O tempo da luta passou, agora é só adaptação, né? Normal. A Maxiele, semana de conversão, ela disse que ela está acostumando ainda com a rotina de sono, porque ela saiu de a Luísa tem quase 5 anos, de 4 para 5, então ela tinha saído dessa fase de que não dorme direito, dorme tudo errado, e agora já entrou de novo. Vocês são mães, sabem disso muito bem. Então ela está se adaptando com isso, mas a Cleo que viu, chegou a ver o carro dela como ficou, né? A porta do lado do motorista toda ralada. Então eu louvo a Deus por esse milagre que Ele fez sobre nós também. E também para os nossos outros irmãos que estão, seja por questão desse clima, né? Minha garganta, eu voltei de um grau de 42 graus lá no Piauí, e um clima quente, úmido. Eu cheguei aqui na quinta-feira, o tempo mudou, e minha garganta, minha sinusite aqui já tá cá, e eu já não respirava mais nada. Então, que Deus dê muita graça para nós. Hoje, eu estou desde ontem tomando pastilha, remédio para conseguir falar hoje, mas que Deus nos dê graça e vida, e que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Amém? Vamos orar por eles? Se coloque de pé. O Wellington que está aí do lado do nosso irmão Isaías, põe a mão aí, ora junto com o irmão Isaías. Quero chamar a Ira para orar junto com a nossa irmã Márcia, que ela tem falado que a semana passou por algumas dificuldades, tem tirado alguns dos remédios. Então, que Deus dê graça sobre ela também. Alguém que passou por algum tipo de doença, alguma crise, questão essa semana? Então, Rogério, chega aí no nosso irmão Ataliba. Mais alguém, gente? Não? Então, os outros que estão aqui, nós vamos orar pelos nossos outros pedidos, tá bom? Então, os nossos irmãos aí vão estar orando de forma específica. Nós oraremos pelos outros pedidos. Pai, nós queremos continuar clamando ao Senhor pela cura do Senhor, pela bênção do Senhor, pela restauração do Senhor, de forma especial, Pai. Nós queremos neste momento clamar pelos nossos irmãos que estão enfermos,
Nós queremos clamar para os nossos irmãos que têm passado por crises, seja a nossa irmã Márcia que está aqui, o nosso irmão Otalib, o nosso irmão Isaías. Eu quero declarar da cura do Senhor, Pai, crendo no poder do Teu nome, Deus. E nós também queremos clamar em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Denoína na nossa casa, abençoa a vida da Lucimar, abençoa a vida dos seus filhos. Também queremos clamar sobre a vida da Laura, espírito de adaptação, a vida da Marta, da Luísa, do Renan, em nome de Jesus. Derrama mesmo da sua glória e do seu poder sobre ela. Também, Deus, clamamos por aqueles irmãos que estão distantes, afastados. Nós queremos clamar em nome de Jesus, que a Tua presença possa inundar os nossos irmãos e irmãs, possa trazê-los de volta para o nosso meio, Pai. Nós queremos clamar pela vida do nosso irmão Lucila, que tem passado por dificuldades, pela vida da nossa irmã Silvia, que tem expressado desejo de estar conosco, mas tem impedimento do marido. Também clamamos pela vida da nossa irmã Ida, que hoje não pôde estar conosco. Nós queremos clamar em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, a Tua graça possa inundar sobre nós da vida do Senhor, da graça do Senhor e do poder do Senhor que nós em todo tempo podemos receber, Pai. Por isso clamamos, Jesus, toca em nós com o Teu Espírito Santo, toca em nós com a Sua graça e ministra a nós para que possamos viver para honrar e exaltar em todo tempo o nome do Senhor Jesus. É por isso que nós louvamos e Te agradecemos, Pai. E também nós queremos clamar pela semana que se inicia, Deus, porque sabemos que essa semana será uma semana abençoada, porque o Senhor já está nela, porque o Senhor já tem preparado os nossos dias. E nós queremos clamar: abençoa cada uma das famílias aqui presentes, abençoa cada uma das famílias que estão no online, abençoa cada uma das famílias do nosso povo, e que em nome de Jesus as nossas vidas possam refletir o amor do Senhor. Livra de todo mal, de todo tipo de acidente, todo tipo de pessoas mal intencionadas que possam tentar contra a nossa semana, Pai. E que em nome de Jesus a Tua glória e a Tua graça possa inundar sobre nós de tamanha vida, tamanha alegria, que em todo tempo o poder do Senhor possa estar e permanecer sobre as nossas vidas, ó Pai. É isso que nós clamamos ao Senhor, Te adoramos, Te rendemos glórias, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Receba a bênção do Senhor, que o ousado amor do nosso Deus e Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, e a comunhão, a consolação, o testemunho diário, e a vida com o Espírito Santo possa gerar tamanha paz, tamanha graça, e que essa paz possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso que nós oramos e Te engrandecemos, ó Pai. Amém e amém. Então estenda a mão para o teu irmão que está do teu lado, declare isso sobre ele também. Que Deus envolva em seu amor, paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Vamos lá, gente. Que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, Que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vermos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. que As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até
Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Não se esqueça do nosso café, que já está cheirando. E que Deus possa nos abençoar em todo o tempo.